Agora, informação de momento, o FBI acaba de confirmar que as ameaças de bombas em locais de votações, de diversos estados, foram feitas a partir da Rússia. A nossa correspondente Mariana Janjácomo tem mais informações. Mari, corre aqui, vem contar essa história pra gente. Como é que é isso? Essas ameaças, então, lá da Rússia é que chegaram essas ameaças? Conta pra gente, sabe-se qual é o objetivo disso? Isso, Débora. O FBI disse que e-mails da Rússia, de domínios da Rússia, foram responsáveis por mandar essas ameaças de bomba, ameaças falsas. Não há nada que leve as autoridades a acreditarem que realmente são ameaças reais de bomba no estado da Geórgia. O que acontece, Débora, é que já há tempos os Estados Unidos lidam aqui com esse fantasma de interferência russa nas eleições. Existe um relatório do FBI sobre tentativas da Rússia de influenciar o resultado das eleições de 2016, por exemplo. E agora, durante todo o mandato Biden, na verdade, desde que começou esse ciclo eleitoral, há esforços por parte do governo americano já se antevendo a isso, já para tentar se prevenir contra essa tentativa de influência russa, que é, na verdade, uma tentativa de desinformação, uma campanha, né, segundo dizem as autoridades aqui, para semear o caos e para confundir os eleitores americanos. As agências aqui, o FBI, monitoram essas ameaças dessas interferências russas que acontecem por meio da internet mesmo. A gente está falando de desinformação, a gente está falando de informações falsas disseminadas pela Rússia com o objetivo de atrapalhar, de descredibilizar o processo eleitoral aqui nos Estados Unidos. E as autoridades dizem que neste ano essa interferência russa busca favorecer a candidatura de Donald Trump e prejudicar a de Kamala Harris. Isso principalmente pela postura de Donald Trump com relação à guerra na Ucrânia. Donald Trump que é contra o envio de mais auxílio financeiro à Ucrânia. Então, por isso, essa tentativa russa de interferência seria para desmobilizar, para prejudicar a campanha de Kamala Harris, segundo dizem as autoridades, isso de uma forma geral, tá? Não falando especificamente dessa notícia de hoje. O que a gente tem dessa notícia de hoje é só essa confirmação, então, por parte do FBI, de que endereços de e-mail ligados a um domínio na Rússia mandaram essas ameaças de bomba, mandaram essas informações falsas de ameaça de bomba na Geórgia. E é muito emblemático que seja na Geórgia, porque a Geórgia é aquele estado que tradicionalmente votava em republicanos, que Biden conseguiu virar em 2020 e que se transformou no pivô, no centro das alegações de Donald Trump de que as eleições teriam sido fraudadas. Inclusive, Trump é réu no processo por causa disso, por ter feito essas alegações sem nenhum tipo de prova. Também aquela ligação em que ele pedia para uma autoridade eleitoral do estado encontrar votos a favor dele. Então, agora, tendo todo esse contexto, o contexto de que existe um relatório do FBI sobre interferência russa, tentativa de interferência russa nas eleições de 2016. O contexto de que a Geórgia é esse estado emblemático, importante para as eleições, que é o centro das acusações de Trump de que as eleições foram roubadas e também motivo para que ele seja réu em um dos processos. E agora a gente tem agora essa confirmação do FBI de que os e-mails estão ligados a um domínio da Rússia, ou seja, foram endereços de e-mail de um domínio russo vindos da Rússia, mandando essas informações, essas mensagens para as autoridades eleitorais na Geórgia, dizendo que há bombas nos locais de votação e, na verdade, não há, são ameaças falsas. E, por causa disso, 2 locais de votação no estado chegaram a ser fechados por meia hora, ficaram fechados por meia hora, ou seja, claramente uma tentativa aí de prejudicar esse processo eleitoral, de fazer com que menos pessoas votem. Então, é o primeiro sinal ali que a gente tem, de algo que pode prejudicar mesmo, pode atrapalhar as eleições e trazendo à tona mais uma vez essa interferência russa que, como eu disse, se transformou num verdadeiro fantasma aqui no processo eleitoral americano. Durante todo o tempo, o governo já prevendo esse tipo de situação, imaginando que esse tipo de situação pudesse acontecer e já as agências como o FBI de olho nessa campanha, de desinformação pela internet. Olha só, Débora, a gente não está falando, quase algo que lembra um pouco o cenário de Guerra Fria, porque a gente não está falando de um ataque, a gente não está falando de bombas de fato, a gente está falando de mentiras sobre bombas, a gente está falando de informações erradas, falsas, disseminadas pela internet que podem prejudicar esse processo de votação, todo o processo eleitoral aqui nos Estados Unidos.